o que era religião, que era igreja, nada. Lá do Kalahari, né? Lá do Kalahari, que está dizendo limite atingido. Vamos ver se eu consigo continuar aqui o vídeo. Lá no Kalahari, o menininho, né? E Jesus apareceu para ele a hora que ele estava cuidando do pai dele, começou a conversar com ele. Nossa, dei muita risada, a ingenuidade dele. E Jesus, como ele dava com ele, Jesus acho que estava feliz e sorria. Até Nossa Senhora deu um trotezinho nele. Trote mal dizer, né? O jeito que ela fez. Ele falou, não, tá bom, eu acredito. Aí ele chegou para Jesus e estava querendo ensinar Jesus como fazer para comunicar, para atrair mais gente lá na evangelização que ia ter lá com o bispo, que eles tinham marcado ele e as outras meninas lá esqueci o nome da cidade da África também, que é muito bonito. Uma hora eu vou passar aqui depois, vocês pesquisam aí. O menino que viu Jesus lá do Kalahari, Sagatia, morreu em 94, já adulto, já naquelas fratricídio, aquela carnificina que teve na África lá e o mundo tudo caladinho a boca, né, os hipócritas. Mataram gente a rodo na base do facão. Então vamos dizer aqui, ó, vamos lá. Vamos continuar aqui no Evangelho. Vamos ver, né, se o vídeo aí não me sabotar, porque diz que excedeu o limite de não sei do que aí. Deu 30 minutos ainda. Então, se conhecesses o dom de Deus, você mesmo pediria essa água viva. Tá vendo? Jesus está falando água viva. Que água que é essa? É a água do Espírito Santo, água da vida, doce néctar da vida, o divino Espírito Santo. Do teu interior fluirão rios de água viva. Aonde você tocar vai brotar, vai para frente. Onde você pôr a sua mão, seja planta, animal, gente, obra, financeiro, espiritual, vai para frente, emocional, vai para frente. Com o Espírito Santo. Vamos pedir a Deus para nos encher com o Espírito Santo. Né? E aí ele vai falando, né? A mulher lhe replicou, Senhor, não tens com que tirá-la e o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que nosso pai Jacó? Muito maior que o pai Jacó, era maior que Abraão, como ele falou, os caras queriam matar ele. Né? E que nos deu este poço do qual ele mesmo bebeu e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu Jesus, todo aquele que beber desta água que eu vou dar, toda pessoa que tomar desta água do poço de Jacó tornará a ter sede, que ele está falando de uma sede física, né? Mas o que beber, aqui ele já vai falar de coisa espiritual, mas o que beber da água que eu lhe der, que é do Espírito Santo, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água viva, que jorrará até a vida eterna, tá vendo? Vai fazer a gente entrar na vida eterna. E a mulher suplicou, Senhor, dá-me desta água. Lógico, uma água que vai. Só que ela estava pensando na parte física, para que eu não tenha que ter sede nem vir aqui retirá-la. A mulher achou que ia tomar aquela água e não ia ter mais sede física. E Jesus está falando de uma sede espiritual, né? Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e volta cá. A mulher respondeu, não tenho marido. Aqui é interessante também. Aí disse-lhe Jesus, através do dom de ciência do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo mostrou para Jesus naquele momento. Daí Jesus diz, tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 já maridos, entre aspas, né, companheiros. E o que agora tens não é teu. Tá vendo? Devia ser adultério, inclusive. E eu creio que essa mulher se libertou disso, né, dessa prostituição. Tem um agora que não é teu. Devia ser de outra mulher, ela devia ser amante. Mas naquela época eles tinham tolerância para essas coisas assim, né? Principalmente os pagãos. E o que agora tens não é teu. Nisso você disse a verdade, você viu? Aí ela falou, Senhor, exclamou, né? Disse-lhe a samaritana, disse a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós dizei que é em Jerusalém que se deve adorar, tá vendo? Não vai atrás desse pessoal aí vacante, esse pessoal que está brigando com a igreja, dizendo nós temos que adorar assim, temos que adorar assim, temos que falar em inglês, temos que falar em latim, temos que falar não sei o que, não vai atrás não. Não vai atrás disso porque é bobagem. Tem que ser numa língua que traga, como disse o apóstolo São Paulo, edifique a sua mente também. É lógico que fazer uma oração em latim é muito bom, fazer oração em línguas é muito bom também, mas faça pessoalmente. Não é obrigado a saber na igreja para ser salvo por causa disso, para ter latim. Eu gosto de aprender, conheço um pouquinho de latim, quero aprender mais, mas tem que edificar nossa mente. Fazer oração em latim junto com Jesus, você sozinho, ou sacerdote, na hora que ele tem a oração pessoal dele, eu acho muito bonito. Aliás, eles deveriam aprender a orar em aramaico, para fazer na língua de Jesus, que Jesus falava.
como alguns satanistas fazem. Aprende aramaico, que é uma língua morta, entre aspas, né? Que não fala mais no mundo, apesar que diz que tem um grupinho lá no Oriente que fala aramaico. E eles aprendem aramaico para blasfemar contra Deus e para fazer alguns rituais deles. Porque Jesus falava aramaico. Então o sacerdote deveria, mas não vai chegar para o povo e começar a falar em aramaico, o povo não vai entender nada, né? E agora na oração pessoal dele poderia fazer em aramaico. Se eu fosse bispo, eu ia ajudar os padres, ia incentivar eles a estudar aramaico, fazer orações em aramaico. Então diz assim, não é obrigado para a salvação, mas é um mimo que a gente faz para Jesus, né? Então a mulher fala, não, nossos pais adoraram neste monte, tá vendo? No monte lá. Mas vós dizeis que é em Jerusalém que você deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém, tá vendo? Então para com essas bobagens, a igreja é para nos ajudar, é um instrumento de Deus, nós estamos em comunhão. Então Jesus deixou a igreja dele para ser um instrumento de direcionamento, de orientação, e de nos ajudar com os sacramentos, com as joias que Deus deixou, com o tesouro dele na igreja depositado para a gente usar quando precisasse espiritualmente falando. E a igreja é para isso, mas a salvação não vem da igreja, a salvação vem do sangue de Jesus. Então por isso que ele fala aqui, não adorar o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, tá vendo? A salvação veio dos judeus, porque eles já não eram mais judeus, né? Eles estavam com mistura. E Jesus tinha que vir com a linhagem de Davi, Deus veio preparando esse povo há milênios para chegar até Jesus, uma genética purificada. Por isso que Deus fez isso, não era discriminação com os outros povos, mas ele queria ter um povo separado para não pegar a contaminação dos demônios e dos pecados mundanos. Por isso que Deus fez isso, para chegar até o Senhor Jesus. E esse povo samaritano, eles tinham se misturado com outros povos. Por isso que Jesus falou, a salvação vem dos judeus, Judá, do filho, né, Judá. Se eu não me engano, depois tinha o Benjamim, né? Isso mesmo. Judá e Benjamim. O Benjamim era o caçula de Jacó. Parece que era Benjamim, acho que era. Não importa muito, né? Mas veio dos judeus, Judá. Então Jesus falou, a salvação vem dos judeus, tá vendo? Não pode ter ódio dos judeus não, apesar que os judeus lá, quando Jesus sumiu o corpo dele que ele ressuscitou, os judeus pagaram os romanos lá para dizer que o corpo de Jesus foi roubado, né? Os que estavam guardando o corpo. E até hoje os judeus acham que Jesus foi roubado lá e que não ressuscitou coisa nenhuma e que era um charlatão, como eles diziam, os saduceus, os fariseus, né? Eu conheci uma mulher judia, falava 8 idiomas. Ela era secretária no consulado da Hungria, em São Paulo, né? E eu fui prestar um serviço lá de segurança, de intertravamento, essas coisas, eleitor, proximidade, e tive a oportunidade de conversar com ela. Ela até se emocionou quando eu falei que nós tinha afeição pelos judeus, porque Jesus é judeu na parte humana dele, né? É ser humano. Então nós ficamos muito felizes de ser humano, se baixar como ser humano. E sendo judeu, o diabo odeia o judeu por causa disso. E quer usar o judeu para profanar. Quer fazer tem alguns judeus graúdos que são da sinagoga de Satanás, que colaboram com os satanistas. Eles têm o satanismo deles separado, né? Mas isso é assunto para um outro vídeo, né? Então, mas nós não podemos ter ódio deles não, porque eles vão se converter em massa no final dos tempos agora. E aí aqui, aí ela vai, né? Jesus fala que não tem que adorar nem aqui e ali, vai adorar em espírito e verdade, onde você estiver. É lógico que reunião na igreja é um reforço para todos os cristãos e precisa ir na igreja. E é um lugar mais adequado para você fazer oração. Deus é espírito e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Mas respondeu a mulher, sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo, né? O ungido, né? O Mexiá. Vir o Messias, que se chama o Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas, tá vendo? E o próprio Messias falando com ela, que ela tinha esperança e tinha fé no Messias, né? E devia fazer orações nesse sentido. Você viu que o próprio Messias foi até ela? É uma maravilha isso, né? Então disse-lhe Jesus, sou eu quem fala contigo. A primeira vez que você vê para os judeus em si, pelo povo que estava ali, Jesus nunca falou claramente, eu sou o Messias, né? Ele falou, sou o rei lá para Pilatos, porque ele forçou, perguntou, né?
mas para os judeus ele nunca falou, né? Nem para os apóstolos ele não falava diretamente. Mas ele falou para ela porque eram pagãos, não estavam dentro de Israel, que Israel tinha que acreditar nele no que ele fazia, não por ele falar, mas para ela ele mesmo falou, sou eu, o Messias. Nisso seus discípulos chegaram e maravilharam-se que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou, o que perguntas? Ou o que falas com ela? Mas eles ficaram surpresos, assombrados dele falar com uma mulher ainda samaritana. A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse para aqueles homens, vinde e vede um homem que me contou tudo o que eu tenho feito. Contou a vida dela, falou até mais coisa do que isso, que a Bíblia não relata tudo, né? A Bíblia aqui é um resumo da conversa de Jesus. Não seria ele, porventura, o Cristo, o ungido? Tá vendo? Eles estavam esperando, e eram discriminados, e eles estavam esperando mais do que os judeus, o Messias. E eles acreditaram, né? Por isso que Jesus falou que tinha servos de outros apriscos, os apóstolos chegaram e falaram que tinha pessoas expulsando os demônios em nome dele. E eram os samaritanos lá, né? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos lhe pediam, mestre, come, mas eles lhes disse, tem um alimento para comer que vós não conheceis. Ó. Jesus está falando de coisa espiritual, eles estão pensando na barriga. Os discípulos perguntaram uns aos outros, alguém lhe teria trazido de comer alguma coisa? Será que Jesus escondeu alguma coisa nos bolsos aí na manto dele para ele comer? Mas disse-lhe Jesus, que já viu as conversinhas deles, né? Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, o alimento espiritual. Jesus estava se alimentando o espírito, a alma. Então ele falou, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Não dizeis vós ainda há 4 meses e vem a colheita? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. Está vendo? Para colher as almas. Que aí Jesus, como morrer na cruz, aí as almas não vão ficar mais no limbo como ficavam. Umas lá num lugar de prisão, né, dos demônios, e outros no seio de Abraão, né, que seria como um paraíso, mas não entrava no céu, não podia entrar nos céus ninguém ainda, porque estava fechado para o ser humano por causa do pecado. Então eles estavam ali, e Jesus falou disso, da ceifa, porque quando ele morresse na cruz, aí ia colher as almas, as que estavam nos limbos. Umas iam para o céu e outras, inclusive algumas que estavam nas cadeias, nas prisões, também foram libertos, aceitaram Jesus. Vocês podem ir lá em Pedro que fala que Jesus foi pregar as prisões no subterrâneo, né, nos infernos, que estavam presos lá por causa dos pecados deles. E estavam esperando Jesus vir para eles ser libertos. E outros foram colhidos outras almas para os demônios, né, que se decidiram ficar no mal e então ia definir quando Jesus morresse na cruz, ia ser aquela primeira colheita. Mas no mundo vai ter várias colheitas, e vai ter as colheitas agora no final dos tempos também, né? Então eles falam, e aí Jesus falou, levantai os vossos olhos, tá vendo? Ele comparou uma coisa humana, mas ele está falando coisa espiritual, é colheita de almas. Vede os campos, porque já estão brancas para a ceifa, quer dizer, já estavam maduras as pessoas no conhecimento das coisas de Deus, né? As almas já no conhecimento. O que ceifa recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna, tá vendo? Quem ceifa, quem recolhe as pessoas. Recolhe as almas, trabalhando na vinha, pregando o evangelho, falando da salvação de Jesus. Assim o semeador, que foi lá os profetas, foi todo o Antigo Testamento semeando, né? Os profetas e os até reis, né? Que falaram de Deus e tal, Abraão, Jacó, todos os outros profetas. Assim o semeador e o ceifador juntamente se alegrarão. João Batista também era semeador e também ceifeiro, né? Porque eis que se pode dizer com toda a verdade, um é o que semeia, outro é o que ceifa. Enviei-vos a ceifar onde não tendes trabalhado. Tá vendo? Os apóstolos vão, depois que Jesus morrer na cruz, e já tinham começado esse trabalho, que uma vez que ele mandou 72 pregar pelas vilas e preparar a entrada dele, eles já estavam trabalhando, né? na vinha. E aí Jesus fala, eu vos enviei a ceifar onde não tendes trabalhado, como trabalharam. Outros trabalharam, e vós entraste nos seus trabalhos. Muitos foram os samaritanos daquela cidade, olha que maravilha, que creram em Jesus por causa da palavra da mulher, que eles declararam, entendeu? Então esses samaritanos começaram a pregar e expulsar os demônios em nome de Jesus. Foi onde os apóstolos vieram falar para Jesus e queria chamar a atenção deles. Aí Jesus falou, não, deixa eles. Eles são de outro aprisco, deixa eles, se eles não são contra, eles são a favor, que eles estavam com raiva deles, discriminando, porque eles estavam tocando os demônios em nome de Jesus. Né? Mas eles não podiam se misturar com os judeus, eles não podiam ir no templo. Mas eles faziam o trabalho, e inclusive Jesus falou, eu tenho ovelhas de outro aprisco, preciso reuni-las, né? Um só pastor, um só rebanho, e hoje tem milhares, Jesus não está nada contente com isso não.
a picação que fizeram na igreja. Ah, é do meu jeito, aí monta uma igreja. Ah, é do meu jeito, monta uma igreja. Não, fica lá dentro e faz concílio, debate, e reclama e questiona. Não, isso não está de acordo com a palavra de Deus. Fica lá dentro, não seja orgulhoso. Não fala, eu vou sair, vou virar os calcanhares, vou montar minha igreja. Ah, não, mas eu estou na igreja. Você está montando outra igreja e não está percebendo. Então, isso aí. Ele me diz, tudo quanto tenho feito. Ó, a mulher falou, né? Muitos foram os samaritanos que creram nele por causa da palavra da mulher que eles declararam. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos foram ter com ele, pediram que ficasse com eles. Os samaritanos queriam que Jesus ficasse lá. Aí ele permaneceu 2 dias com eles lá, com os samaritanos, que era um povo discriminado pelos judeus puro, entre aspas, né, na genética. Ainda muitos outros creram nele por causa das suas palavras, muitos outros do povo. E diziam, mulher, já não é por causa de tua declaração que cremos em Jesus, mas nós mesmos o ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a vós, Senhor. Até a próxima, gente. E fique com Deus. E você que chegou até aqui, Deus o abençoe e multiplique cada vez mais em sabedoria e crescimento espiritual. Que você receba o dom de Deus que Jesus falou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.